Bem-vindos ao Diálogo. Hoje, vamos mergulhar num tema fascinante, sabe? Que emerge de um material que a gente analisou, explorando uma questão que eu acho fundamental para que, afinal, estudar filosofia. Esse material, ele percorre assim uma gama impressionante de pensadores, né? Mostrando como essa disciplina pode, de fato, impactar profundamente a vida de quem se dedica a ela. A nossa conversa hoje, então, vai girar em torno do seguinte: qual é a principal transformação que o estudo filosófico realmente provoca? Seria, primordialmente, um aprimoramento do nosso rigor intelectual, da capacidade de argumentar com clareza, de pensar com autonomia? Uhum. Ou será que o impacto mais profundo da filosofia reside em outro lugar, né? Talvez na busca por um sentido para a existência, sabe? No caminho do autoconhecimento, numa transformação pessoal que afeta a gente integralmente, na nossa maneira de ser, de agir no mundo. Bom, é essa segunda via que eu vou defender hoje. A filosofia como um caminho voltado, acima de tudo, para essa transformação existencial, para o cuidado de si, né, e para a busca de uma vida com mais significado e eticamente consciente. Certo. E eu vou argumentar que, embora essa dimensão existencial seja, sim, relevante, claro, o valor mais distintivo, talvez o mais fundamental mesmo, da filosofia reside justamente no fortalecimento da razão crítica. Eu defendo que é a capacidade aprimorada de análise lógica, sabe? De avaliação de argumentos, de independência intelectual, que constitui a sua maior contribuição. É a lapidação do intelecto, vamos dizer assim, que eu vejo como o seu legado mais transformador. Deixa eu expor um pouco melhor o meu ponto. Eu vejo a filosofia na essência dela, sabe? Como um treinamento intensivo para a mente. O objetivo principal é nos tornar pensadores mais autônomos e analiticamente afiados. A transformação central, para mim, é intelectual. O material que a gente analisou nos dá ótimos exemplos disso, né? Pensemos em René Descartes, aquela busca famosa dele por um ponto de partida absolutamente seguro para o conhecimento, usando a dúvida metódica, aquele processo de questionar tudo que pode ser questionado. É um exemplo assim paradigmático de rigor intelectual levado às últimas consequências. Ele queria bases sólidas, entende? Não opiniões vacilantes. Outro gigante, Immanuel Kant, ele via a filosofia como um tribunal da razão. O que ele queria dizer com isso? Bom, que a filosofia deveria examinar os próprios limites e possibilidades da nossa capacidade de conhecer, promovendo assim a autonomia do pensamento, libertando a gente de dogmas não examinados. Mais recentemente, a tradição analítica, que o material menciona, com figuras como Bertrand Russell, coloca uma ênfase enorme na clareza conceitual e na lógica. Para eles, muitos problemas filosóficos, na verdade, se dissolvem quando a gente analisa cuidadosamente a linguagem que usamos. É um trabalho de precisão intelectual. Portanto, a transformação mais marcante que eu vejo nesses exemplos e que o material aponta como benefícios, tipo cria autonomia, melhora a leitura, aumenta a precisão, é o desenvolvimento dessa capacidade de pensar por si mesmo, de desmontar argumentos falhos e de resistir a ideias só porque estão na moda, sabe? É um fortalecimento da nossa maquinaria crítica interna. Entendo perfeitamente essa valorização do rigor, da clareza. São ferramentas, assim, indispensáveis, né? Uhum. Contudo, a minha perspectiva é que a filosofia, desde as origens mais remotas dela, talvez, se volta para algo ainda mais fundamental. A própria condição humana, o sentido da nossa breve passagem pelo mundo e a busca por nos conhecermos melhor. A transformação que ela realmente catalisa é, antes de tudo, existencial e ética, entende? Ela muda a pessoa por dentro. O material que a gente discutiu está repleto de exemplos poderosos nesse sentido.
Podemos começar com Sócrates, né? Talvez o arquétipo do filósofo. Para ele, filosofar era um cuidado de si, epimeleia e autou, um exame constante da própria vida, porque, como ele famosamente dizia, uma vida não examinada não merece ser vivida. Não era um exercício puramente intelectual, certo? Era uma prática de vida. Avançando no tempo, pensemos nas escolas helenísticas, como o estoicismo de Sêneca, Marco Aurélio, ou o epicurismo. Eles viam a filosofia explicitamente como uma espécie de terapia para a alma. O objetivo era alcançar a ataraxia, um estado de serenidade, de tranquilidade interior e a liberdade frente aos altos e baixos da fortuna. Era uma arte de viver, né? Mais tarde, Agostinho, com aquela busca apaixonada pela verdade por Deus, mostra como a investigação filosófica pode ser profundamente pessoal, uma jornada interior que envolve tanto a razão quanto a inquietude mais profunda do coração. E pensadores mais modernos, como Søren Kierkegaard, enfatizam que a verdade mais importante é subjetiva, ligada às nossas escolhas existenciais, à angústia, à responsabilidade pessoal intransferível. Para ele, a filosofia nos confronta com o peso e a maravilha de sermos indivíduos livres. Portanto, a meu ver, a transformação essencial que a filosofia oferece é essa: uma mudança na forma como a gente se entende, como se relaciona com os outros e com o mundo, e como busca ou constrói um sentido para a nossa existência. Isso se reflete em qualidades como profundidade existencial e coragem serena, que a gente pode inferir desses exemplos no material. Reconheço a força dessa tradição focada na vida, claro. Mas não podemos ignorar que, mesmo nessa busca por sentido ou serenidade, a razão frequentemente desempenha o papel principal de guia. O próprio material nos recorda de Platão. Para ele, a filosofia era uma espécie de ascese, sabe? Uma escalada intelectual em direção às formas, aquelas essências perfeitas e imutáveis das coisas, um processo que educa a alma justamente através do exercício rigoroso da razão. A dialética platônica é um caminho eminentemente racional para a verdade e, por consequência, para a vida boa. Seu discípulo, Aristóteles, ele não só sistematizou a lógica, criando ferramentas formais para o pensamento correto, mas também definiu a metafísica como a investigação dos princípios fundamentais da realidade, do ser enquanto ser. É um projeto que exige o máximo da capacidade racional humana para compreender a estrutura do mundo. Mesmo filósofos posteriores que integraram fé e razão, como Tomás de Aquino, viam a filosofia como um exercício que disciplina o intelecto, ensinando ele a operar segundo os princípios lógicos e ontológicos mais básicos. Nesses casos, a transformação, mesmo que tenha implicações éticas ou espirituais, parece depender crucialmente do fortalecimento da nossa capacidade de entender racionalmente a realidade. A experiência vivida, embora importante, parece ser organizada e compreendida através de um quadro conceitual alcançado pela razão, né? Essa confiança na razão como guia supremo é certamente uma vertente poderosa na filosofia. Mas será que a razão, por si só, consegue dar conta das questões mais fundas e, por vezes, mais angustiantes da existência? O material que a gente tem também nos apresenta pensadores que lançaram dúvidas sobre essa primazia. David Hume, por exemplo, ele mostrou de forma bastante convincente os limites da razão para justificar algumas das nossas crenças mais fundamentais, como a ideia de causalidade necessária. Ele argumentou que muito do que a gente acredita se baseia mais no hábito e na experiência do que em provas lógicas irrefutáveis. Isso abala um pouco a ideia da razão como um guia infalível, né? Kierkegaard, que eu já mencionei, ele vai ainda mais longe ao colocar a paixão, a subjetividade, o salto da fé no centro da verdade existencial. Algo que a razão pura, fria e objetiva jamais alcançaria por si só. Ele nos lembra que somos seres de carne, osso e paixão, não apenas intelectos desencarnados. No século XX, pensadores como Jean-Paul Sartre, com seu famoso lema "A existência precede a essência", colocam a liberdade radical e a experiência concreta do existir, com toda a sua contingência e responsabilidade, antes de qualquer definição racional prévia do que seja o ser humano. E Maurice Merleau-Ponty nos convida a um retorno ao mundo vivido, enfatizando a importância central do nosso corpo e da nossa percepção situada como a base a partir da qual o sentido emerge.
Ele critica a tradição filosófica por muitas vezes ter esquecido que pensamos com e através do nosso corpo, no meio do mundo. Para esses autores, a experiência concreta, a subjetividade, a emoção, a corporalidade, elas não são secundárias, sabe? Mas sim o terreno fértil onde as questões filosóficas mais vitais nascem e onde a transformação real acontece. A razão é uma ferramenta, sim, mas talvez não seja toda a caixa de ferramentas. Essa tensão nos leva diretamente a outro ponto central. Qual seria, afinal, o objetivo último da filosofia? Para muitos dos pensadores que eu alinhei com a primazia da razão, como Descartes, talvez Leibniz, e certamente boa parte da tradição analítica que o material referencia, o telos, o fim último, parece ser a obtenção de conhecimento claro, distinto e bem fundamentado. A meta é a verdade, entendida como correspondência com a realidade ou como coerência lógica. Nesse sentido, a transformação mais valiosa que a filosofia ofereceria seria de natureza epistêmica e metodológica. Aprender a pensar corretamente, a justificar nossas crenças de forma rigorosa, a construir argumentos sólidos e a identificar falácias. A filosofia seria então um caminho para um saber mais seguro, mais confiável, uma espécie de profilaxia contra o erro e a confusão mental. A mudança principal seria na qualidade do nosso conhecimento e na nossa capacidade de alcançá-lo. Essa busca pela certeza é sem dúvida um motor poderoso. Mas seria essa a única ou mesmo a principal meta? O material nos lembra de outra linhagem filosófica, igualmente antiga e robusta, para qual o objetivo último não é simplesmente o saber, Sófia, no sentido puramente teórico, mas a sabedoria, froneses, ou sabedoria prática. Pensemos novamente em Sócrates. Ele não se considerava um sábio, sófos, mas um amante da sabedoria, filósofos. E sua busca incessante visava não acumular informações, mas sim aprender a viver bem, de forma justa e virtuosa, através do autoexame. Os estoicos e Epicuro, como eu já disse, buscavam a ataraxia, a serenidade da alma, que é claramente uma transformação prática, um modo de ser no mundo. Arthur Schopenhauer, embora pessimista sobre a natureza do mundo, via na contemplação estética e na compaixão ética formas de alcançar um certo aquietamento, uma sabedoria prática diante do sofrimento inerente à existência. E Friedrich Nietzsche, de forma mais radical, propunha uma filosofia como afirmação da vida, uma transvaloração de todos os valores que visava não a um conhecimento objetivo, mas a uma existência mais potente, criativa e afirmativa, superando o niilismo. Nesses casos, o conhecimento teórico, embora possa ser um meio, parece estar subordinado a um fim maior, a transformação do próprio ser, do modo de agir e de sentir, em busca de uma vida que seja considerada sábia, serena, compassiva ou afirmativa. A filosofia aqui é menos um mapa do território do saber e mais um guia para navegar pela jornada da vida, sabe? Entendo a distinção, mas mesmo essa busca por uma vida sábia ou transformada não pode prescindir, me parece, da função eminentemente crítica da filosofia. O material que temos em mãos salienta essa dimensão crítica em vários autores importantes. Kant, por exemplo, mesmo ao fundamentar a moralidade e a esperança, ele o fez através de uma crítica rigorosa dos limites da razão pura. Sua filosofia é um exercício de demarcação, de análise crítica do que podemos ou não conhecer com certeza. Karl Marx, ele usou um instrumental filosófico para fazer uma crítica radical da economia política capitalista e das ideologias que a sustentavam, visando não apenas entender o mundo, mas transformá-lo socialmente. No século XX, Michel Foucault desenvolveu métodos como a arqueologia, que escava as condições históricas que tornam certos discursos possíveis, e a genealogia, que traça as origens das relações de poder como ferramentas críticas para analisar e desnaturalizar as instituições e os saberes que moldam nossa sociedade,
Ele nos ensina a suspeitar do que parece óbvio, né? Nesses casos, a transformação principal promovida pela filosofia parece ser a aquisição de uma capacidade aguçada de análise crítica da realidade, seja ela social, política, científica ou cultural. A filosofia como um instrumento de desmistificação, de questionamento do status quo, de libertação intelectual das amarras do preconceito e da dominação. Concordo plenamente com o valor insubstituível da crítica filosófica. Seria impossível, imaginar a filosofia sem essa dimensão questionadora. No entanto, eu argumentaria que, muitas vezes, essa própria função crítica não é um fim em si mesma, mas está a serviço de um propósito maior, de uma orientação existencial ou ética. Vejamos Agostinho novamente. Sua crítica às filosofias pagãs de seu tempo e sua autoanálise implacável em obras como As Confissões estão claramente a serviço de sua busca apaixonada pelo bem supremo, por Deus e pela paz interior. A crítica abre caminho para uma nova orientação de vida. Baruch Spinoza. Ele desenvolveu um sistema metafísico extremamente rigoroso e determinista, mas o fez para fundamentar uma ética da liberdade, entendida como a compreensão racional da necessidade. O objetivo final é a beatitude, um estado de alegria e plenitude alcançado através do conhecimento. A crítica e a construção sistemática servem a um propósito ético e existencial. Mesmo um filósofo contemporâneo como Henrique Cláudio de Lima Vaz, mencionado no material, conhecido por seu rigor e diálogo profundo com a tradição, buscava uma síntese filosófica que pudesse orientar a formação integral da pessoa, unindo vida intelectual e vida ética. A crítica aqui, embora presente e necessária, parece ser um meio para encontrar um modo de viver mais autêntico, mais responsável, mais orientado para aquilo que se considera o bem ou a verdade última. A transformação final, mesmo que passe pela crítica, culmina numa forma de viver melhor, mais consciente. Um último ponto de tensão que eu percebo e que o material também sugere diz respeito à linguagem. A tradição analítica, representada por figuras como Russell e, de maneira emblemática, Ludwig Wittgenstein, coloca a análise da linguagem no centro da atividade filosófica. Wittgenstein, em diferentes fases do seu pensamento, argumentou que muitos problemas filosóficos tradicionais não são problemas reais sobre o mundo, mas sim pseudoproblemas que surgem de um mau uso da linguagem, de confusões conceituais. A tarefa da filosofia seria então terapêutica, dissolver esses nós linguísticos, clarificar o uso das palavras, mostrar à mosca como sair da garrafa. A transformação aqui seria um refinamento do pensamento através do rigor linguístico, a aquisição de uma clareza mental que vem da precisão no uso da linguagem. A filosofia como uma ferramenta para pensar e falar com mais clareza. Entende? Busca pela clareza é, sem dúvida, um valor filosófico fundamental. Mas será que toda a riqueza da experiência humana e do questionamento filosófico pode ser reduzida à clareza lógica ou à análise linguística formal? O material também nos lembra de abordagens diferentes. Martin Heidegger, por exemplo, buscou um pensar meditativo e uma linguagem que fosse capaz de corresponder à abertura do ser, algo que ele acreditava que a linguagem técnica e objetificante da ciência e da filosofia tradicional muitas vezes obscurecia. A linguagem dele é notoriamente densa, mas busca expressar dimensões da existência que escapam à clareza superficial. A busca por sentido em Agostinho ou Kierkegaard, como a gente já viu, envolve uma linguagem carregada de paixão, paradoxo, metáfora, um apelo existencial que transcende a pura elucidação lógica. Mostra que a compreensão, Verstehen, não é apenas análise lógica, mas um processo de diálogo, de interpretação, de fusão de horizontes com a tradição e com o outro. A linguagem aqui é vista menos como um cálculo e mais como um meio vivo onde o sentido é construído e partilhado. A transformação, nesse caso, envolve não apenas aprender a ser claro, mas também a escutar, a interpretar, a lidar com a ambiguidade
e a usar a linguagem para tocar e explorar as dimensões mais profundas da existência humana e do sentido. Para concluir, então, reafirmo minha perspectiva. A vasta e diversa tradição filosófica, como o material que analisamos ilustra, oferece, antes de mais nada, um conjunto incomparável de ferramentas para afiar o intelecto, cultivar a autonomia do pensamento crítico e aprimorar nossa capacidade de argumentar com clareza e precisão. Essas são transformações fundamentais, que nos capacitam a compreender o mundo e a nós mesmos de forma mais lúcida e independente. E são esses os benefícios mais tangíveis, talvez, e universalmente reconhecidos do estudo filosófico, como reflete a menção no material a ganhos em autonomia, precisão e melhora na leitura. E eu mantenho minha convicção de que, para além dessa indispensável disciplina intelectual, a filosofia é, na sua essência mais profunda, um chamado a um engajamento existencial. É um convite a examinar a própria vida, a buscar autoconhecimento, a cultivar a serenidade ou a autenticidade, a assumir responsabilidade por nossas escolhas e a construir um sentido para nossa jornada. Essa transformação, que molda quem somos e como vivemos, toca em aspectos como a profundidade existencial e a coragem intelectual e serena, que também podemos depreender de muitas das trajetórias filosóficas apresentadas no nosso material de referência. É justo reconhecer, no entanto, que essa separação que fizemos aqui, para fins de debate, pode ser mais analítica do que real. O próprio material, ao apresentar figuras como Aristóteles, que distinguia, mas valorizava imensamente tanto a Sófia, a sabedoria teórica, quanto a Pronesis, a sabedoria prática de como agir bem, sugere que essas duas dimensões, a intelectual e a existencial, frequentemente se alimentam mutuamente na prática filosófica concreta. Muitos dos grandes pensadores integram de forma inseparável o rigor teórico e a busca por uma vida com sentido. Exatamente. Pois é. Talvez a riqueza e a perenidade da filosofia residam precisamente nessa tensão criativa, sabe? Nessa complementariedade entre o rigor do pensamento e a profundidade da busca existencial. O material de referência, ao mencionar a variedade de temas abordados nos estudos filosóficos como metafísica, ética, antropologia, a própria história da filosofia e a leitura atenta de textos clássicos, aponta para um campo vasto onde essas diferentes potencialidades transformadoras se manifestam. Isso sugere que há muito mais a explorar sobre como a filosofia pode, de fato, mudar nossas vidas. E essa própria exploração, que passa por considerar seriamente múltiplas perspectivas sobre o valor e o propósito da filosofia, já é em si um exercício filosófico valioso. Deixamos, como sempre, a reflexão final com vocês, nossos ouvintes.